Oi meninos, tudo bem? Nesse vídeo nós veremos algumas características da economia durante o Segundo Reinado, que foi o período, da regência de Dom Pedro II no Brasil. Em relação aqui, às principais características da economia no Segundo Reinado, nós temos a continuidade do que estava acontecendo desde o período colonial. Então, a economia brasileira, ela baseava-se aí principalmente na exportação de produtos agrícolas. Aqui no século XIX, o que vai acontecer? Com o desenvolvimento que a gente teve da Revolução Industrial, acontece a formação do DIT. O que é o DIT? A Divisão Internacional do Trabalho, que vai estar, baseando o que acontecia no mercado mundial. De um lado, então, dessa divisão, a gente tinha, a Inglaterra, mais tarde França, Alemanha e Estados Unidos, Japão também, que vão assumir, o papel de produtores de produtores de industrializados. E para eles fazerem essa produção, industrial, eles vão precisar de matéria-prima. Então, vai caber aí esses países industrializados comprar as matérias-primas dos países não industrializados e depois vender os produtos industrializados para os países não industrializados. Para os países, que não eram industrializados, mas tinham muito recurso, para a produção de matéria-prima, cabia aí a venda desses produtos para os países industrializados. Então, por conta dessa divisão, a grande lavoura que a gente tinha no Brasil, os latifúndios, continuaram a ser o motor da economia brasileira. Então, tínhamos aí a produção de gêneros alimentícios e de matéria-prima industrial para exportação para os países industrializados. E quais eram os produtos que eram produzidos aí durante o período imperial? A gente tinha 8 produtos agrícolas que vão se destacar, com 2 produtos, sendo mais importantes e um, que vai ser fundamental para a economia brasileira até o período republicano. Então, entre os produtos mais importantes, a gente tem, o café e o açúcar, com a economia cafeeira aí controlando as rédeas da economia local. Depois aí do café e do açúcar, a gente tem o algodão, o fumo e o cacau, que também vão ser, importantes aí para o mercado brasileiro. Como eu falei para vocês, então, a gente tem o café sendo o principal produto que a gente tem, de exportação do Brasil. E a produção do café não é uma produção, que se inicia aqui no período imperial. Na verdade, o café, desde o século XVIII, ele já era cultivado aqui no Brasil. Acabou se expandindo, durante esse século. Ele foi introduzido no comecinho do século XVIII, se expandiu, durante esse século seguindo a rota dos mercadores. Mas aqui, nesse momento, nos 700, a agricultura do café ainda era uma agricultura basicamente de subsistência, porque não tinha-se aí o consumo, muito grande do café no mundo. Então, ele era cultivado no Brasil em quintais, em sítios, ficava restrito mais ao mercado interno brasileiro. Somente lá no Ceará que a gente tinha exportação de café, mas ainda era pouca exportação porque não era um produto de interesse muito grande no mercado. Um espaço, que vai acabar se destacando aqui no século XVIII para a produção de café vai ser no Rio de Janeiro, onde o solo acabou se adaptando bem, o clima também, e por isso a produção de café na região acabou se alargando. Do Rio de Janeiro foi lá para a região do Vale do Paraíba, em São Paulo, depois para a região das Minas Gerais, E aí nós tivemos, o fortalecimento dessa agricultura do café na região do oeste, paulistano principalmente, e de Minas Gerais. Então, quando a gente chega no século XIX, o café já está aí se fortalecendo. Em meados, do século XIX, ele já representa o principal produto de exportação aqui do Brasil. E como que era produzido esse café, Primeiramente com a mão de obra, escrava, que era naquele momento uma mão de obra abundante,
porque teve uma queda da produção de açúcar e isso acabou levando à disponibilidade dos escravos, né, para trabalharem nas lavouras de café. Além, né, dessa mão de obra, a gente tem as condições naturais aqui do Brasil que foram importantes para o desenvolvimento da agricultura do café, como o clima ameno, né? Os solos de massapê e terra roxa e principalmente o aumento do mercado consumidor, que lá, né, mais ou menos para 1820, teve não só o aumento do consumo do café no mundo, mas também os Estados Unidos vão deixar de comprar o café da Inglaterra e vão passar a comprar o café brasileiro, e isso vai impulsionar ainda mais a venda do café. Agora que a gente viu já essa importância do café, né, e como ainda na economia cafeeira era utilizada a mão de obra escrava, vamos partir aí para a questão, né, do trabalho escravo e aonde começou essa crise, né, que vai acabar se alongando durante quase todo o século XIX. Ainda, né, no começo do século XIX, nós tivemos uma pressão da Inglaterra sobre Portugal, né, que nem a gente viu nas últimas aulas, para acabar com o tráfico negreiro, né, porque principalmente não era de interesse da Inglaterra, né, que o trabalho escravo continuasse, porque era a perda aí de um mercado consumidor. E o compromisso, né, que o Brasil tinha feito, logo, ainda quando o Brasil era colônia de Portugal, com a Inglaterra em relação ao fim do tráfico, vai acabar se fortalecendo lá em 1825, né? Por quê? Porque com o reconhecimento, né, por parte da Inglaterra da independência do Brasil, o Brasil vai se comprometer novamente a terminar com o tráfico negreiro. E aí, o padre Feijó, lá na época da Regência Una, vai criar uma lei que vai tornar ilegal o tráfico de escravos. Mas isso realmente não vai levar, né, ao fim do tráfico, vai ser mais uma lei que foi feita só, né, para os estrangeiros verem, e o Estado brasileiro, né, que era representado, que tinha seus interesses, né, que tinha o interesse da elite local, que era aquela elite agrária, representados nele, continuou com o tráfico de escravos, porque era interessante para a elite que os escravos continuassem a entrar no Brasil. Mas a Inglaterra acaba reagindo, né, à falta de aplicação, né, por parte do Brasil das leis de fim de tráfico de escravo. E aí começou uma série de hostilidades diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra por conta disso. A Inglaterra, né, vai começar a buscar os navios negreiros do Brasil. O Brasil, como uma ofensiva, vai colocar a tarifa Alves Branco, que vai ser uma medida que vai suspender as taxas alfandegárias preferenciais da Inglaterra. Então, os impostos, né, em relação aos ingleses vão acabar aumentando, os ingleses, né, vão reagir à tarifa Alves Branco colocando o Bill Aberdeen, que vai proibir os navios negreiros de trafegarem pelo Atlântico, né? Então, se o navio do Brasil fosse pego, ele seria, né, apresado, e isso, né, estava quase como uma guerra diplomática entre os dois países. A relação entre a Inglaterra e o Brasil, né, vai melhorar lá em 1850, quando o Brasil promulga a Lei Eusébio de Queiroz, que vai ser uma lei que realmente vai tornar efetiva a proibição do tráfico de escravos, né? Pelo menos o tráfico transatlântico, né? Continua havendo tráfico interno de escravos no Brasil. Esse ainda, né, não é o momento do fim da escravidão aqui, mas já é um passo para dar início a algumas outras leis que vão caminhando para o fim da escravidão no território brasileiro. Nós temos aí, então, essas características, né, da economia brasileira durante o começo do segundo reinado, e nas próximas aulas nós continuaremos a ver algumas características desse momento da história. Então, até a próxima aula.